Olá, gostaria de continuar o estudo sobre a mensagem de Cristo, o mistério de Deus revelado, onde o irmão Brana fala que a salvação é individual e onde está havendo a confusão sobre isso, para mostrar para vocês que realmente é isso que o irmão Brana diz. Vamos começar aqui com João, capítulo 1, versículo 45. Vamos ver Deus ganhando algumas pessoas individualmente. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Acho muito interessante essa parte que diz: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. Depois você vai encontrar na frente do estudo, eu vou mostrar que houve um homem antes de Jesus que se dizia ser o Messias. Seu nome era Teudas, e os apóstolos já eram vivos quando Teudas existiu. Porém, eles não seguiram Teudas, porque Teudas não era escriturístico. Bem, Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. O homem tem que ser escriturístico para ele poder ser seguido pelos eleitos. Os eleitos de Deus não podem seguir uma coisa que não é escriturística, que não está na mensagem do profeta e nem na Bíblia. A doutrina de um só homem pastor não se encontra na Bíblia. O que se encontra na mensagem do profeta é a doutrina de um só homem profeta para cada era. Quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram? Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse-lhe Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Então, ele estava tendo sua revelação individual com Jesus. Jesus chamou ele individualmente, porque Jesus já estava manifestando a ele como filho do homem, discernindo os segredos ocultos do seu coração. Então Natanael declarou: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Nessa hora o eleito não tem dúvida, porque vê que aquilo é escriturístico. As pessoas tentam forçar você a crer numa coisa que não é escriturística, mas o eleito só vai crer no que é escriturístico. Mateus capítulo 16, verso 17. Vamos ver Jesus ganhando agora Pedro individualmente. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Pedro, ele teve a revelação de que Jesus era o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus disse: isso não foi a carne e o sangue que te revelou. Ele não aprendeu de um homem, ele não aprendeu de alguma escola, ele aprendeu do Pai Celestial. Ele aprendeu aquilo por revelação. São João capítulo 1. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse, eu estou lendo São João capítulo 1, 41. Achamos o Messias, isto é, o Cristo. E levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. São João 4,16. Ele disse: vá, chame o seu marido e volte. Mais uma pessoa que Jesus foi tratar individualmente com ela. Ela disse assim: não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Então ela não teve dúvida, porque ela viu que era escriturístico. Ele estava tratando com ela individualmente agora. Ora, houve outros antes de Jesus, mas eles não seguiram, pois não era escriturístico. Atos 5, 35 e 36. Vou mostrar para vocês
Gamaliel falando sobre isto. Atos capítulo 5, 35 e 36. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se ajuntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dissiparam e acabaram em nada. Então houve outros que vieram antes de Jesus, mas não eram escriturísticos. Houve outros que vieram antes do irmão Brana. O irmão Brana disse: tem pessoas que foram sepultadas com a capa dizendo ser a capa de Elias, mas não era escriturístico. Está tendo outros agora depois do irmão Brana, mas não são escriturísticos. O eleito só crê no que é escriturístico. Vamos para a mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Continuando esse assunto que Deus trata individualmente. 231. Agora Pedro, quando ele chamou, disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Agora observe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, diz, o qual significa o filho de Jonas. Vem, bem-aventurado és tu, porque a carne e o sangue nunca te revelaram isto. Agora veja o que diz o profeta aqui embaixo: nunca o aprendeste de alguma escola. Ele nunca aprendeu de outro homem. Não, foi revelado direto, por revelação. Nunca o aprendeste de alguma escola, mas meu Pai que está nos céus te revelou isto. Notem o que ele disse a ele: sobre esta pedra, que é Pedro, a semente predestinada de Deus que havia recebido esta luz. Ou seja, a semente predestinada de Deus que havia recebido esta luz, sobre isto é que Jesus ia fundar a sua igreja. Não em Pedro. Você vai encontrar que não é em Pedro, mas na semente, diz o irmão Brana, a semente predestinada de Deus que havia recebido esta luz, e a quem foram entregues as chaves do reino. Sobre esta pedra de revelação de quem Jesus Cristo é, ele é o pleno Deus manifestado. Sobre esta pedra, não um Pai, Filho e Espírito Santo, e ele sendo a segunda pessoa. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais derrubarão. Porta do inferno não é uma pessoa que rejeita o ensinamento de um outro homem. Não é isso que o profeta está se referindo. As portas do inferno não prevalecerão contra esta revelação individual que Deus dá a cada indivíduo, que Deus fundamentou nesta pedra, nesta revelação. Jamais prevalecerão contra ela. Vem, eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra. Uma revelação de Jesus Cristo, diz o irmão Brana. Olhem, Cristo em você o faz o centro de vida. Estou lendo o parágrafo 233. O irmão Brana diz: olhe, Cristo em você o faz o centro de vida da revelação. Vem, a vida de Cristo em você o faz o centro da revelação. Quem é o centro da revelação? Aqueles que têm a vida de Cristo nele. Quem é que tem a vida de Cristo nele? Um homem? Só um homem? Não. Deus não fica preso só no homem. Deus tem seus eleitos espalhados pelos 4 cantos do globo. A vida de Cristo em cada pessoa faz de você o centro da revelação. Cristo na Bíblia faz a Bíblia a revelação completa de Cristo. Cristo em você o faz a revelação completa. Cristo em você o faz a revelação completa. Coisas toda, veja, o que Deus, Cristo em você o faz a revelação completa da coisa toda. Desculpem. Veja, o que Deus está tentando fazer. Parágrafo 234. O que é o novo nascimento, então? Vem a pergunta. O que é o novo nascimento, então? Você diria: bem, irmão, o que é o novo nascimento, então? Então você diria: bem, irmão Brana, o que é o novo nascimento? Irmão Brana diz: é a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você.
é a revelação de Jesus Cristo pessoalmente, individualmente para você. Amém? Está vendo? Diz ele. Não que você se uniu a uma igreja. Não é porque você se uniu à Franca. Você apertou uma mão, você fez algo diferente, você disse um credo, você prometeu viver de acordo com um código de regras. Parou de pregar a cura divina porque aquele companheirismo não crê, você tem medo de ser chamado a atenção, você está debaixo de um código de regra, você tem que se libertar e fazer o que a Bíblia diz, o que o profeta diz. O profeta diz que o evangelho sem a cura divina não é completo. Amém? A cura divina, ela é inferior à revelação da terceira etapa, é claro. Porém, se não tiver a cura divina, o evangelho não é completo. Então, um código de regras. Porém, Cristo, a Bíblia, ele é a palavra que foi revelada a você. E não importa o que alguém diga, o que aconteça, diz ele, é Cristo, pastor, sacerdote, seja o que for, é Cristo em você que é a revelação sobre a qual a igreja foi edificada. Você está entendendo? Pastor, sacerdote, seja o que for, é Cristo em você que é a revelação sobre a qual a igreja foi edificada. Parágrafo 235. Você diz, bem, eu sou luterano, eu sou batista, eu sou presbiteriano. Isso não significa, o irmão Branham estala seus dedos. Isso para Deus nada, nem um estalo de seus dedos. 236 é o parágrafo. Que é isto? Irmão Branham diz, é Cristo sendo revelado, e ele é a palavra. E quando a palavra é revelada, ela expressa a si mesmo. Veja, esse foi o propósito de Deus para Jesus Cristo. Foi expressar a si mesmo para tomar as suas próprias leis e viver de acordo com suas leis. Reticência e cumprir a sua lei pela morte. E Cristo, Deus morreu em carne a fim de condenar o pecado na carne para que ele pudesse trazer de volta consigo mesmo uma noiva gloriosa e redimida que crerá somente na palavra de Deus. Não adianta. Se não tiver Bíblia para me mostrar, se não tiver parágrafos da mensagem para me mostrar que Deus ia levantar um outro homem depois de William Branham para liderar sua noiva, eu sinto muito, não posso crer. E vou pregar contra isso enquanto eu puder. E não a trocará como fez Eva, por concepções. Veja bem, quero ler isso de novo. Uma noiva gloriosa e redimida que crerá somente na palavra de Deus. E não a trocará como fez Eva, por concepção. Ou seja, eu acho que é assim. Porque eu acho que ali naquela profecia do servo do Brasil, eu acho que é quando fala sobre a hora da meia-noite, eu acho que aquilo ali é o pastor fulano de tal. Você não tem que se fundamentar no que você acha. Você tem que se fundamentar no que a palavra de Deus diz, não no que você acha. Intelectuais do homem, veja. Deus não a trocará como fez Eva por concepções intelectuais do homem. Vocês veem isto? Essa é a ideia de Cristo, essa é a ideia de Deus. O novo nascimento revela isto. Parágrafo 237. E se um homem diz que é nascido de novo e tenta colocar estas promessas de Cristo nesses últimos dias para alguma outra era, promessa de Cristo para alguma outra era, fazendo o Cristo ontem, mas não hoje, então esse homem ou essa pessoa tem estado em uma ilusão causada por Satanás. E se esse homem diz que ele crê nisso e isso não se manifesta através dele, Jesus disse em Marcos 16, esses sinais seguirão os que creem. Vamos voltar aqui, porque eles dizem que cura divina é coisa do passado. E quando eu prego cura divina, eles dizem que eu estou pregando um evangelho defasado. Mas eu vou ler de novo. Se um homem diz que é nascido de novo e tenta colocar estas promessas, de Marcos 16, é claro, que é impor as mãos e orar pelos enfermos.
Esta é uma das promessas. Lembrando, vai dizer aqui embaixo. Essas promessas de Cristo nesses últimos dias. Para alguma outra era, isso foi só no tempo dos pentecostais. Isso foi só no tempo das religiões. Fazendo o Cristo ontem, mas não hoje. Então esse homem ou essa pessoa tem estado em uma ilusão causada por Satanás. E se esse homem diz que ele crê nisso, e isso não se manifesta através dele... Parágrafo 238. Jesus disse em Marcos 16: esses sinais seguirão aos que creem. Em todo o mundo é para cada era, expulsando demônios e falando em línguas. Isso não é coisa de denominação, não. Isso é coisa da Bíblia. E todas essas grandes manifestações dos dons que seguiram, que eles seguirão, não, eles talvez sigam, eles devem seguir, eles seguirão. E os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não. Parágrafo 239. Assim que é Cristo, expressando-se no indivíduo. Agora vocês entenderam o parágrafo 490? Lembrando que está falando de Cristo no indivíduo e não que Deus tem um só homem depois do profeta. Mas assim que é Cristo, expressando-se no indivíduo, quer ele seja intelectual, quer ele não saiba o seu beabá, ele não sabe nem escrever. Metade dos apóstolos não sabiam, veja. Porém, eles conheciam a Cristo. Eles nunca deram atenção a Pedro e a João, sabendo que eles haviam saído de um seminário. Eles disseram, eles prestaram atenção e notaram que eles haviam estado com Cristo. Quando eles curaram o coxo, veja, na porta, eles sabiam que eles haviam estado com Cristo. 240 é o parágrafo, diz: o novo nascimento é Cristo, é a revelação. Deus tem revelado a você este grande mistério. É Cristo tratando individualmente, se revelando individualmente com cada indivíduo. Isso é um novo nascimento. Agora, o que você vai fazer quando você reunir todo esse grupo, onde a revelação está perfeitamente em harmonia? E Deus expressando através de sua palavra, pelas mesmas ações, as mesmas coisas que ele fez, fazendo a palavra manifestar. Se a igreja tão somente soubesse a sua posição, ela saberá um dia, então rápido se irá, quando ela souber o que ela é. Você entendeu? No dia que a noiva descobriu o que ela é.